Olá pessoal, a paz do Senhor. Nessa aula nós vamos estar trabalhando agora com a epístola de Paulo aos Colossenses. Trabalhando mais essa epístola também bem curta, mas também muito proveitosa para a nossa vida. Quando falamos da epístola de Paulo aos Colossenses, a sua autoria, né, ela não foi questionada até ali o século XIX. A partir do século XIX ela já começa a ter ali algumas questões que foram levantadas, né? A primeira delas é expressões e termos nunca antes utilizados. Algumas pessoas perceberam que existiam palavras que não tem, ou expressões que não tem em outra epístola. Então, daí alguém concluiu que ela não foi de autoria paulina. Mas esse argumento ele é fraco por quê? Porque não apresenta a liberdade e diversidade que o autor tinha, né? Então, limita as palavras de Paulo e acredita que Paulo tenha um vocabulário, né, limitado também. A teologia é avançada em relação ao gnosticismo. Alguns acreditam que o gnosticismo ele já vem bem mais tardio, foi já começou, para alguns começou ali no finalzinho, ali talvez com o apóstolo João combatendo, né, nas suas epístolas, mas que isso não seria uma preocupação de Paulo, visto que na epístola aos Colossenses existe bastante questões ligadas ao gnosticismo. Mas só que existem pesquisas que já comprovam ali que por volta ali da quinta década depois de Cristo já existia já o gnosticismo entrando, né, infiltrando em vários sistemas religiosos ali do mundo greco-romano. E também uma terceira argumento é que é uma semelhança, existe uma semelhança ali com Éfeso, né, indicando então um plágio, né, que algum autor plagiou, que no caso seria Éfeso, né, que seria original, e Colossenses seria um plágio, mas isso daí também é um argumento muito subjetivo, né? Na verdade, é mais fácil crer que é o próprio autor que tem ali um fluxo de pensamento igual o da epístola de Efésios. Essa é mais uma das epístolas de Paulo na prisão. É provável que Colossenses, Filemão e Efésios tenham sido escritos no mesmo lugar, né? Alguns vão conjecturar isso, né? Nós podemos ter certeza que Colossenses e Filemão eles foram escritos no mesmo lugar. Alguns questionam a epístola de Efésios, né, que pode ter sido escrita em outra, mas essa dúvida, né, das outras epístolas da prisão surge sobre qual local em que Paulo escreveu, se ela foi escrita em Roma, Cesareia ou Éfeso, né? A mesma questão que a gente levantou na epístola de Filipenses. A fuga de Onésimo ele é um fator que pesa na decisão de onde Paulo escreveu Colossenses. Onésimo vai falar bastante dele na epístola de Filemão, né? Como nós falamos, Colossenses e Filemão foram escritas no mesmo local. E aí nós concluímos o quê? Como é que a gente pode conjecturar? Primeiro, Onésimo ter escolhido fugir para Roma, né? Por que ele fugiria para lá? Porque era mais populoso e mais afastado. Mas também ele pode ter escolhido fugir para Éfeso, né? Um local mais próximo, né? E explica melhor o pedido de Paulo por hospitalidade. Paulo, quando está preso, lá em Filemão 22, vai dizer que ele pede ali que preparem, já começasse a preparar um local para ele se hospedar. Isso leva a crer que esse local seria próximo, né? Porque a distância de Roma para Colossos era uma distância muito grande, né? Então, alguns acreditam aí que Paulo tenha sido preso, né? Escreveu essa carta em Éfeso. Daí nós concluímos também que se foi em Roma, essa data surgiu ali por volta de 60 depois de Cristo, mas se foi em Éfeso por volta do ano 55 a 57. Aparentemente, Epáfras, né, que ele é um cooperador de Paulo, ele foi o responsável em trazer o evangelho para Colossos. O motivo
falando aqui um pouco mais sobre essa questão, né, Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. Provavelmente foi esse cooperador de Paulo aí, Epáfras, e Paulo não teve a oportunidade de fundar essa igreja e nem mesmo de visitar essa igreja até a sua escrita, né? O motivo para a carta era que os colossenses estavam sofrendo uma ameaça quanto à unidade da igreja. Isso fez com que Epáfras viajasse até Paulo para uma consulta pessoal. Então essa igreja estava sendo ameaçada por heresias, que estava comprometendo a unidade da igreja e a própria sobrevivência, a vida da igreja. E Epáfras então foi fazer uma consulta pessoal com Paulo a respeito das doutrinas ou das heresias que eram levantadas. A cidade ela tinha uma população mista, né, com um grande número de judeus, de frígios, né, que era um povo muito supersticioso, e colonos gregos, né, com seu gosto tradicional pela filosofia. Esse contexto ele foi o berço, né, para o ensino falso, oriundo de uma mistura de ensinos judaicos e helenísticos que Paulo combateu. Então você vê aí, os judeus ensinando o seu legalismo, os frígios ensinando a sua supersticiosidade e os gregos com a sua filosofia. Misturou tudo e deu aí essas heresias que estavam sendo pregadas ali para a igreja de Colossos, né? Quais são as características a se destacar aqui dessa epístola, né? Ela é pouco pessoal e bastante apologética. Você vai ver ela, diferentemente da carta aos Filipenses, né, que trata muitas questões pessoais, mostra o amor de Paulo por aquela igreja, você não vê a mesma coisa em Colossenses. Não que Paulo não amasse essa igreja, mas que pelo distanciamento que Paulo tinha de afeto, né, por ele não fundar aquela igreja, mas principalmente pela urgência do tema, né, das heresias que estavam precisando ser combatidas, Paulo então se detém numa carta bastante apologética. A heresia que Paulo combate era uma forma de gnosticismo que reunia vários elementos diferentes. 4 características dessa heresia podem ser listadas como: primeiro, o sofisma, né, que é aplicado ao legalismo judaico, criando o que Paulo chamou de vãs sutilezas. Então esse sofisma, né, apesar de ser uma palavra grega, aqui nós aplicamos ela ao legalismo judaico, mostrando que muito do que eles pregavam era, como Paulo diz, vã sutileza, ou seja, eram bobagens, né? Eram falsas sabedorias que, na verdade, não acrescentavam em nada. Nós temos o legalismo judaico propriamente dito, né, que enfatizava a circuncisão, a observância de dias e a abstinência de certos alimentos. Temos também o misticismo, né, que era representado pelo culto a anjos. Então você vê aí o que Paulo estava precisando combater aí, essa mistura, né? E também o seu ascetismo, né, com a sua tentativa de alcançar graus mais elevados de santidades que viam o corpo como sendo mal. Então aqui, nesse ascetismo, a gente vê já traços muito fortes do gnosticismo, né? Que tem uma corrente gnóstica que diz que o corpo é mal, ele deve ser vencido através de graus de eões espirituais que a gente cada vez mais transcende para chegar a um certo nível. Então, a partir disso, eles pregavam que Cristo não era apenas, que Cristo era apenas uma etapa, né, desses eões espirituais, dessa elevação espiritual. E precisava de bastante ascetismo. Não toque nisso, não manuseie isso, né? Então, era uma forma de aparente santidade, mas na verdade negava a eficácia de Cristo Jesus. Quais são os propósitos para ser destacado aqui nessa epístola? O primeiro deles, né? Antes de mais nada, dizer que Paulo mostra principalmente que Cristo não é apenas um degrau para alcançarmos a plenitude espiritual, mas ele próprio é a plenitude. Destacamos o propósito como: primeiro, Cristo é o supremo sobre toda a criação e sobre a igreja. Quando nós destacamos esse primeiro propósito paulino, é para mostrar o quê? Que Cristo não é só uma etapa, né? Cristo não era só um objeto da criação.
Cristo não era só um parênteses ali da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da criação. Cristo é supremo sobre todas essas coisas. Em segundo lugar, o cristianismo deve estar livre das falsas filosofias e crenças que minimizam a Cristo direta ou indiretamente. Ou seja, naquilo que nós falamos, não precisa se acrescentar nada ao cristianismo, certo? Essas falsas filosofias, essas falsas crenças que vão minimizar Cristo, né, que vão colocar Cristo como segundo plano, colocar Cristo como um detalhe, mas que precisa de outras coisas, ou seja, a doutrina que diz Cristo e mais alguma coisa, ela é combatida pelo apóstolo Paulo. Cristo ele é totalmente suficiente para trazer plenitude e a novidade de vida para os cristãos. E aqui nós temos mais um detalhe, né, importante. É justamente mostrar o quanto Cristo ele é suficiente para a vida cristã. Não precisa de mais nada, não apenas de mais uma crença, e nem muito menos de mais atividades legalistas. Cristo, ele já é a plenitude. E os cristãos, ele deve praticar sua fé não segundo o legalismo e filosofia desse mundo, mas sim baseado na nova natureza dada por Cristo. Quando Paulo vai falar em Colossenses sobre as questões da vida, né, do casamento, do trabalhador, né, como servo, ele está mostrando em Cristo, né, o paradigma, né, Cristo como o exemplo para nossas vidas. Para resumir, qual seria o tema dessa epístola? O tema eu daria como a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E para resumir, a epístola aos Colossenses visa promover dedicação exclusiva a Cristo como cabeça todo suficiente da igreja, ao confrontar suas perfeições com o falso sistema religioso que era ensinado em Colossos. Então, nós vemos aqui a questão principal, né, que Cristo ele é o cabeça sobre todas as coisas e a igreja ela não precisa acrescentar mais nada fora além de Cristo, né? Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar aí lendo, aprendendo, conhecendo mais e mais da palavra do Senhor.